Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tu Elas, com um tema que eu tenho muito para aprender, que é disciplina. E o meu convidado de hoje é o Bruno Carneiro, que é empresário. Gente, primeiro eu quero agradecer, né, Bruno? Mas eu quero contar para vocês que eu tenho que aprender muito com esse homem aqui hoje sobre disciplina. Ele tem, assim, esse dom, eu acho que é até um dom dele. Obrigada, Bruno, pela presença. Obrigado pelo convite. Nós estávamos aqui trocando umas ideias antes de começar e ele está aqui me contando dessa rotina dele. E por que disciplina? Nós precisamos de muita disciplina para ler a palavra, para levar uma vida saudável, para o dia a dia, né? A gente precisa de uma rotina disciplinada para ter mais qualidade de vida. E o Bruno tem essa disciplina. Conta para mim, Bruno, um pouquinho de como que você consegue ser disciplinado e como que isso traz benefícios para a sua vida. Eu acho, Cris, que disciplina é um processo. Então, você nunca vai chegar num ponto onde você pode se dizer disciplinado. Acho que a coisa mais importante é esse sentido de continuar perseguindo, ser produtivo, usar melhor o seu tempo, usar melhor as ferramentas, os dons que Deus te deu para poder tirar o máximo que você puder do seu dia, da sua semana, do seu mês e por assim vai. Eu acho que o que eu consegui dentro da minha rotina foi organizar os horários, organizar os espaços de tempo de maneira que eu conseguisse transformar tudo o que eu queria fazer não em esforço, mas em um hábito que com o tempo, como todo hábito, vai virando automático e vai virando parte de uma rotina gostosa. É claro que eu me permito quebrar a rotina, é claro que eu me permito, você estava me perguntando, mas e quando acontece alguma coisa, você tem que ir dormir mais tarde ou não consegue acordar tão cedo? Faz parte do jogo. Se você não transforma isso numa cobrança que prejudica a sua vida, prejudica o seu astral, ou se você não se sente preso a essa ciranda, se você consegue reagir às pormenidades que acontecem no dia a dia, tá tudo bem. O importante é que você consiga sustentar essa rotina ou esses hábitos de maneira positiva para ganhar produtividade, para aproveitar o seu tempo, mas ao mesmo tempo não transformar isso numa ferramenta de cobrança, senão fica insustentável. Gente, eu fiquei muito admirada porque o Bruno, ele acorda muito cedo porque ele tem uma prioridade. E a prioridade dele é ler a palavra e buscar o Senhor, né, Bruno? É isso. Quando eu resolvi conhecer mais a Deus, me aproximar mais de Deus, ter essa intimidade, a primeira coisa que eu tentei fazer foi entender como que eu podia gerar esse senso de pertencimento, como é que eu podia ter propriedade, como é que eu podia buscar conhecimento, sabedoria na palavra. E isso a gente aprende logo que é só através da leitura da Bíblia. Se você se programa de ler a Bíblia ao longo do dia, se você falar, eu vou ler a palavra todo dia um pouquinho, o dia a dia, a correria, os incêndios que acontecem vão consumir o seu tempo. Isso vai ficando sempre para depois, chega cansado em casa, chega atarefado, a mulher pede isso, pede aquilo, você se comprometeu a fazer isso, você tem que ajudar um vizinho, tem que ligar para alguém, tem que retornar uma ligação, é um WhatsApp que está acumulado, isso acaba ficando para depois e quando você faz com má qualidade. Faz correndo, faz sem se dedicar, sem parar realmente para estudar aquilo que você está lendo. E eu tomei uma decisão, falei, eu vou começar meu dia por isso, porque se a gente deve ter isso como prioridade, então é o primeiro item da lista. É o seu alimento, né? Você está se alimentando ali logo. O dia melhora inteiro, o dia fica rico porque não é poucas as vezes que eu leio algo que durante o meu dia faz completo sentido para mim, ou me edifica para que eu consiga controlar uma reação, eu consiga controlar um medo, uma ansiedade, uma coisa que surge nos problemas corriqueiros do dia a dia e que a palavra já me alimentou cedo. Amém.
amém, eu já posso chegar no meu dia alimentado, ali, defendido com o poder da sabedoria, com algum conhecimento a mais. Então é muito bom. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi logo desde o início que essa rotina de fazer isso de manhã, ela foi me dando a liberdade de, durante o dia, nós estamos agora passando por uma pandemia, volta e meia a gente vê pessoas pedindo oração em benefício de alguém que está doente ou alguém que está passando algum problema. A gente tem esse outro tempo, eu posso me dedicar ou no final do dia, ou na hora do almoço, eu posso me dedicar a essa oração específica, porque eu já fiz a minha leitura, aquilo deixou de ser uma cobrança, deixou de ser uma obrigação, aquilo virou um prazer na minha vida. E isso é uma coisa que eu acho que edifica demais, porque você deixa de transformar isso num compromisso de agenda, de virar uma coisa que você tem que fazer, ou que você se cobra, ou que no final da semana você fala, poxa, essa semana eu não li nada da Bíblia, essa semana eu não consegui aprender nada, essa semana eu não me dediquei a Deus. Isso passa a ser algo corriqueiro, passa a ser algo que faz parte do seu bem-estar, é igual tomar café da manhã. Natural, ninguém vive sem comida, então ninguém vive sem esse alimento da alma também. Então, para mim, hoje, faz parte das coisas boas do meu dia a dia, faz parte das coisas boas da minha agenda. Eu acordar, eu ter esse momento. Eu escolhi que fosse muito cedo, porque eu gosto que a casa está toda desligada, não tem movimento, então eu posso me dedicar ali. Com o tempo, você não tem sonolência, você não tem, seu corpo acostuma com aquele horário, então isso te dá um poder de concentração maior, porque não tem telefone tocando, não tem televisão ligada, a casa não tem movimento, é ótimo, para o foco é excelente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou da disciplina, eu sempre gostei disso, então para mim não foi difícil realmente construir. Difícil demais, gente. Construir esse hábito. É um processo, realmente. É um processo, mas se você construir essa rotina, isso é igual ir para academia. No primeiro dia vai doer, no segundo dia fica mais fácil, no terceiro dia você começa a acostumar, daqui a pouco você faz uma amizade ali, aquilo vira um prazer, vira uma coisa gostosa para se fazer no seu dia, e assim vai. Então, como tudo na vida, como qualquer hábito que você constrói, nada melhor que o tempo para aquilo ser consumido por você como uma rotina, como um hábito mesmo, uma coisa que você vai fazer sem gerar esforço para você. E com o tempo, você vai colhendo os benefícios. Você vai vendo a edificação, você vai vendo a transformação. Tem hora que você começa a falar, pô, como é que eu consegui mudar isso em mim? Como é que eu transformei minha personalidade? De onde veio esse ensinamento? E aí você vê que é o consumo diário da palavra. Essa intimidade. Não tem jeito da gente conseguir ter intimidade sem conhecê-lo. Exato. E eu achei super interessante, a gente estava buscando aqui alguns versículos sobre disciplina, e nós vimos que tem Provérbios, e você lembrou, né, Bruno, que quando você começou sua caminhada com o Senhor, você começou por Provérbios, e eu falei, Bruno, conta isso, eu acho que é interessante, porque muitas vezes as pessoas nem sabem por onde começar qual vai ser essa caminhada, por onde que eu começo? Conta a sua experiência. Eu sempre tive uma resistência a pegar a Bíblia e ler. Antes de eu gerar essa intimidade com Deus, a Bíblia sempre foi algo que me parecia monótono, que me parecia distante, a linguagem era complicada, eu não entendia todas as passagens. Eu acho que eu caía na mesma armadilha que a maioria das pessoas, que é abrir a Bíblia e ficar procurando aquelas passagens que a gente já conhece, que são quase ditos populares hoje, e que a gente sequer se concentra no real significado, no real sentido do que a palavra quer dar para aquilo. Então, eu estava no meu primeiro estudo bíblico e um companheiro de estudo me deu a seguinte dica, olha, passa a ler os provérbios. Os provérbios eles são numerados de 1 a 31, então leia todo dia um capítulo dos provérbios, que no mês de 31 dias você vai ler os capítulos todos, no mês de 30 dias você lê no dia 30 lá os 2 últimos e está tudo bem. E isso passou a ser para mim quase que uma solução para eu dizer que li a Bíblia. Então eu passei meses repetindo a leitura dos provérbios. Eu devo ter lido os provérbios umas 10 vezes seguidas. Eu devo ter passado uns 10 meses. É tão atual, por mais que você leia um dia, depois você vai ler de novo, é tão atual. Exato, mas foi importantíssimo para mim, porque uma hora eu comecei a sentir sede demais. Eu comecei a falar, se Provérbios, que é um dos livros da Bíblia, tem tanto para me entregar,
que vem depois? O que tem antes? Como é que é essa história do Antigo Testamento? Como é que é o Novo? Como é que é a vida de Jesus contada na Bíblia? Como é que é essa história dos 4 evangelhos contarem a mesma história com 4 autores diferentes, com 4 visões diferentes? Como é que eu posso consumir isso? E aí eu fui e comecei a desdobrar essa leitura em outras, né? Eu não parei mais nos provérbios, segui, e desse jeito eu li a Bíblia toda. Então, desse jeito, eu fui entendendo as conexões, eu fui entendendo a hermenêutica da Bíblia, eu fui entendendo como que a gente mal interpreta muitas passagens, como que a gente dá eu chamo de cristianismo self-service, né? Como que a gente quer consumir algumas coisas da Bíblia e afastar outras, porque aquilo nos afeta em alguma opinião pessoal. Exato. A gente não quer enfrentar aquela verdade, a gente não quer mudar dói, né? Crescer dói. Então a gente não quer enfrentar aquilo. Então essa hora a gente fala, mais ou menos. Não. Quando você passa ela inteira, quando você se dedica a ela, você fala, olha, só existe uma verdade, só existe um caminho e eu preciso me ater a ela. E nesse momento, essa dedicação, ela te ajuda a abrir seus horizontes. Porque ao mesmo tempo que você está ali lendo algo que às vezes vai te impor uma mudança, vai te impor uma transformação, ela passa a fazer sentido. Você não muda só por mudar. Você muda porque você sabe aonde você tem que ir, você sabe o que você tem que conquistar e você sabe o tamanho da recompensa que aquilo te traz. Porque você já leu o resto. É isso mesmo. Né? Você já está ali escorado no sentido. Você já está escorado na recompensa que Deus tem para nós. Então, isso é a importância de ler a Bíblia, isso é a importância de se catequizar mesmo, de estar ali o tempo todo se dedicando a estudar. Né? Deus, Ele nos dá tanto e pede tão pouco de volta, que é simplesmente essa dedicação de um pouquinho de tempo para Ele gerar essa intimidade. Exatamente. Porque Ele sabe que sem a gente ter esse conhecimento, a gente não vai conseguir ser feliz. Né? É a pedra que vai faltar. Quando você consegue criar não só tempo, mas intimidade, você consegue ter dedicação para isso, você vai conquistar uma sabedoria que vai te levar para a felicidade plena. Amém. E ela só está na Bíblia. Amém. Amém, gente. A gente podia ficar aqui horas conversando com o Bruno, porque ele tem muito conteúdo, mas temos pouco tempo. Então eu queria te agradecer, viu, Obrigado, Bruno? Cris. E queria deixar essa dica aí, olha, vamos tratar de ficar mais disciplinados e começar, quem não começou ainda, a ler provérbios e deixar o Senhor falar e conquistar cada vez mais intimidade. Amém. Queria agradecer a 8 Filmes, ao Açaí Fresh, nosso parceiro, agradecer a Ágora e a Shop Bem-vindo e a você que está aí do outro lado. Obrigada, gente!